A segunda temporada de The Last of Us foi um fracasso. Mas antes de eu elaborar, eu tenho 2 avisos para 2 tipos diferentes de pessoas que podem chegar até esse vídeo. O primeiro é que eu não apoio nenhum tipo de ódio contra os atores da série, seja por sua performance ou por sua aparência. E segundo é que eu sei que se eu não gosto de uma coisa é só eu parar de assistir. Mas as pessoas têm motivos diferentes para querer continuar assistindo alguma coisa, seja porque elas estão gostando ou porque elas querem ver onde vai dar. E, na verdade, isso me traz ao primeiro ponto dessa crítica. É que o principal argumento das pessoas defendendo a segunda temporada de The Last of Us é que uma adaptação não precisa ser igual à história original. Se você quer o jogo, vai jogar o jogo. E bom, sim. Na verdade, a segunda temporada de The Last of Us foi extremamente, fundamentalmente boa em uma coisa. Ela me fez querer jogar o jogo inteiro de novo. E enquanto eu concordo com a afirmação de que uma adaptação não precisa ser necessariamente idêntica a uma história original, eu não sinto mais como se a segunda temporada de The Last of Us fosse uma adaptação. Para mim, parece mais uma inspiração. E são coisas diferentes. Para todas as histórias existe uma vértebra. E essa vértebra são os elementos essenciais de uma história para que ela seja identificável. Por exemplo, Robin Hood. Lembra dele? Ele sempre se apaixona por uma nobre, ele sempre rouba dos ricos e dá aos pobres, e ele sempre tem certeza das suas convicções. Em Cinderela, ela perde o sapatinho de cristal e tem até meia-noite até que o feitiço dela se desfaça. Esses são os elementos que tornam essas histórias identificáveis. E essas mesmas histórias podem ser contadas com elementos diferentes, mas o que difere uma adaptação de uma inspiração? Vamos pegar um exemplo de outra princesa, Branca de Neve. Você já sabe a vértebra dessa história. A maçã envenenada, uma pessoa que foi mandada para matar ela, mas acaba se aliando a ela, o ódio da madrasta, a motivação dos personagens. Na última adaptação em live action da Disney dessa princesa, todos esses elementos se mantêm. Na verdade, em várias adaptações dessa mesma princesa, todos esses elementos se mantêm. Então, qual é a razão para a gente querer assistir esses filmes de novo, de novo, de novo? Por que alguém ia querer ver a mesma história sendo contada do mesmo jeito mais de uma vez? Porque a arte é subjetiva. Diferentes tipos de pessoas colocam diferentes tipos de elementos naquela história que tornam ela uma versão autêntica de si mesma. É por isso que você gosta de ouvir a versão de um mesmo acontecimento vindo de pessoas diferentes. É por isso que a fofoca é tão gratificante. Porque são ângulos diferentes. E é aí que vem o segundo elemento. Além da vértebra, nós temos a casca. A casca pode sofrer alterações. Às vezes a Branca de Neve é mais inocente, às vezes ela é mais esperta, mas ela sempre é mais bonita do que a madrasta e ela sempre tem um bom coração. E um espelho não precisa ser necessariamente um espelho mágico. Pode ser uma pessoa que vê tudo, ou um sábio, ou até uma pessoa para quem a madrasta pede opinião de vez em quando. Mas ele sempre, sempre tem que dizer que a Branca de Neve é a mais bonita de todas. Tá entendendo onde eu tô chegando? Na adaptação, a vértebra se mantém e a casca muda. Já na inspiração, a casca é familiar, mas a vértebra é diferente. Como, por exemplo, em Branca de Neve e o Caçador, com a Kristen Stewart e o Chris Hemsworth. Tem uma casca familiar. Tem uma menina chamada Branca de Neve. Tem um caçador. Tem uma rainha má, que é uma madrasta. E tem a maçã envenenada. Você sente que conhece isso de algum lugar. Mas a vértebra é completamente diferente. A Branca de Neve se alia ao caçador para enfrentar a rainha má. O tom do filme é bem diferente, é mais aventura, com um tom mais sombrio. E não tem 7 anões, tem 8. E eles não têm uns nomes fofinhos, tipo Dunga e Atin. Então, se você sentar no sofá, colocar esse filme com a esperança de ver a história original da Branca de Neve, como a gente conhece no popular, você vai sair bem confuso. Porque não é uma adaptação, é uma inspiração. E pra mim, esse foi o principal problema da segunda temporada de The Last of Us.
Mas vamos voltar um pouquinho e falar da primeira. Pra ser justo, eu gosto muito da primeira temporada. Ela muda algumas coisas e coloca alguns novos elementos, como a parte dos cientistas descobrindo o fungo, pra mostrar pra audiência, claro. A morte do Bill, já que no jogo o Bill tá vivo quando a Ellie e o Joel chegam na cidade dele pra pedir ajuda com um carro. No jogo, o Bill tá vivo e a gente passa uma boa parte andando com ele pela cidade, matando infectados e tendo interações muito boas dele com a Ellie. Já na série, não faria muito sentido mesmo ter vários episódios ou minutos da gente andando pela cidade, matando infectados, porque ia ficar repetitivo. Então eu acho que matar o Bill foi uma boa escolha. Porque além de fazer mais sentido pra televisão, a gente ainda ganhou mais da história dele com o Frank. Num episódio inteiro só dos dois contando a história de amor em 1 hora e foi fantástico. Então, por mais que eu tenha amado a parte do Bill no jogo, eu não fiquei tão chateada assim. A escolha de mostrar o que aconteceu entre a Ellie e a Riley no meio da trama também me agradou bastante. Porque também eu acho que não faria sentido colocar isso lá no final, igual é no jogo, que você tem uma DLC inteira explicando o que aconteceu com as duas. Todas essas coisinhas foram pequenas mudanças, mas a história foi mantida. A relutância do Joe e da Ellie de viajar juntos. O jeito como a Ellie se sentia deslocada e o Joe se sentia completamente irritado de ter que cruzar o país com uma menina de 14 anos. A gradual amizade que os dois começam a construir e, eventualmente, um instinto de proteção quando a Ellie tem que ajudar o Joe, porque ele levou uma facada, e ele tem que salvar ela de um maníaco, para não usar a palavra pior. O desespero e a escolha que o Joe tem que tomar de matar todo mundo naquele hospital para salvar a vida da pessoa que deu a ele a vontade de viver de novo. A escrita é boa. Apesar de eu não gostar de algumas coisas, como eles terem mudado a data do início do Apocalipse de 2013 para 2003, e todo o arco da Tess, eu achei que foi uma boa temporada. Ela fez jus ao jogo. Infelizmente, isso não acontece na segunda temporada e provavelmente também não vai acontecer na terceira, mas não vamos ser pessimistas. Nessa segunda temporada, a vértebra, pra mim, foi partida em pedacinhos, triturada, e aí eles tentaram fazer um desenho de uma vértebra usando os farelinhos de osso. Caso ainda não tenha ficado claro, esse vídeo tem spoilers. Eu não me preocupei em avisar antes, porque a primeira temporada saiu tem 2 anos e o jogo saiu tem 12. Mas a segunda temporada acabou de sair, né? E o jogo saiu em 2020. Então, fica aí o aviso. Boa parte das pessoas que eu vejo que estão gostando da segunda temporada são pessoas que nunca nem jogaram o jogo ou viram gameplay do jogo. E por mais que faça sentido, eu ainda fico um pouco chateada porque, pra mim, a escrita da segunda temporada foi feita de forma deplorável. E claro, eu não sou formada em cinema ainda, e nem tenho nenhum tipo de diploma para sustentar a minha credibilidade. Mas eu ainda sou uma pessoa e eu tenho opiniões, e eu acho que é nada mais justo que eu possa falar sobre elas como alguém que tem os 2 jogos como jogos favoritos de todos os tempos. Enfim, me distanciei um pouquinho, vamos voltar, né? Segundo jogo. Aqui a gente começa com uma cena do Joel contando pro irmão dele, o Tommy, tudo o que ele fez no hospital em Salt Lake City. E aqui a gente já tem 2 coisas pré-estabelecidas. A maneira como o Joel se sente sobre o que ele fez e a relação entre os dois. Eles não elaboram muita coisa, não tem muita conversa. Depois que o Joel conta, eles falam mais algumas coisinhas ali e o Tommy fala que é melhor eles voltarem para Jackson. E é isso, é o fim daquela conversa. O jogo sempre faz isso muito bem. É um dos principais elementos da boa escrita. Mostre, não conte. E a série faz exatamente o contrário. Não existe um pedaço de informação que já não tenha sido exposto ou explicado pra gente de antemão. E isso acaba tirando uma das bases fundamentais do jogo, a tensão, o suspense. Você ficar ali na beirada da cadeira pensando o que vai acontecer, quem são essas pessoas, o que elas querem. São as presunções que a gente faz do mundo ao nosso redor.
Já na primeira cena da série, a gente tem algo que só foi revelado pra gente lá pra metade do jogo. Nessa cena tem um grupo de pessoas ali em frente a uns túmulos improvisados e eles estão conversando. E nessa conversa você já descobre que tem uma mulher chamada Abby e ela quer matar o Joel. Matar é um eufemismo aqui, né? Ela quer torturar o Joel. E aí pronto, né? Toda a construção que o jogo criou de te levar até a morte do Joel e fazer você se perguntar por que alguém quis torturar e matar ele é tirada de você. Em termos práticos, o enredo da segunda temporada trata o espectador como se ele fosse uma criança. Ele pega na sua mãozinha e te explica tudo o que você precisa saber, sem deixar espaço para más interpretações. E qual que é a graça nisso? Qual que é a graça de me mostrar um quebra-cabeça já montado? E me espanta que o Craig Mazin e o Neil Druckmann estejam envolvidos na produção dessa segunda temporada, porque parece que eles não jogaram o próprio jogo que fizeram. Ou isso, ou parece que eles tentaram justificar erros ou tentar agradar uma parcela de pessoas diferente. E aí, no fim, quem deu toda a fama pro jogo, quem jogou o jogo várias vezes, quem platinou o jogo, quem tem tatuagem do jogo, todas essas pessoas foram deixadas de lado. Mas uma das principais injustiças desse enredo todo da segunda temporada é a má caracterização dos personagens. Então vamos falar aqui um por um. Primeiro, a principal dessa temporada, ou pelo menos quem devia ser, né? A Ellie. Só que quem é essa pessoa? Não, assim, sério. Quem que é essa personagem? Porque pra mim é só alguém com o nome de Ellie. A gente não tem nenhum tipo de evolução de personagem. Na verdade, a Ellie da primeira temporada parece mais madura do que a Ellie da segunda. Ela continua igual, talvez uma versão piorada dela mesma. Ela age feito uma adolescente, uma criança birrenta, bobalhona. E lembrando, tá? Isso aqui não é culpa da Bella Ramsey. Ela só faz o que o diretor manda ela fazer. Ela não pode simplesmente mudar o roteiro. Isso é culpa dos roteiristas. Mas enfim, no jogo a gente tem um salto temporal de 4 anos. A Ellie tá mais madura, visivelmente mais calada, mais na dela. Na primeira cena, antes desse salto, é a cena que o Joel vai no quarto da Ellie tocar uma música pra ela, que ela é o Future Days do Pearl Jam. E a tensão entre os dois é palpável. Imediatamente você percebe que os dois não estão em bons termos, pelo menos não pelo lado da Ellie. A gente sabe que ela sabe que o Joe mentiu pra ela. Lá no fundo ela tem certeza disso e isso fica claro com o ok dela que fecha o primeiro jogo com chave de ouro. Então a gente já fica apreensivo se perguntando quanto tempo até ela enfrentar ele sobre o que realmente aconteceu. Enquanto isso, o Joel tá se declarando pra ela com aquela música, tocando, cantando, porque essa é a única maneira que ele sabe dizer pra ela o quanto ela significa pra ele. E na série existe essa mesma tensão, só que na série parece que ela só tá brava com ele, enquanto no jogo ela tá visivelmente deprimida. Ela ainda faz alguns comentários espertinhos, né, as piadinhas dela, tipo o preconceito Wishes, mas ela tá diferente. A voz dela é baixa. No olhar dela a gente vê um coração partido. E isso não é muito sobre o que o Joel fez no hospital. Ela não tem raiva dele porque ele matou todas aquelas pessoas. Ela tem raiva dele porque ele tirou dela a única coisa que ela desejava: ser útil. O Joel transformou toda a dor que ela sentia depois de perder a Riley e depois o Sam em só isso: dor. Ela podia ter feito alguma coisa com aquilo, ela podia ter salvado pessoas. E agora tudo aquilo tinha sido tirado dela. E todo o peso dessas mortes que ela presenciou ganhou mais 1 milhão de toneladas. A imunidade da Ellie agora era só um fardo, em vez de uma bênção. E na série a gente não sente nada disso. A gente só vê uma chata que reclama de tudo e tá com raiva do Joel e quer enfrentar ele em toda oportunidade que ela tiver. Porque ela continua agindo normalmente com as outras pessoas, menos com ele. E falando em outras pessoas, a gente passa para a próxima personagem, a Dina. A Dina é a âncora da Ellie. Ela é o outro lado da moeda, é as piadas que a Ellie faria.
É a certeza de que alguém vai estar ali por ela. A Dina é sempre cuidadora, carinhosa, ela coloca as necessidades dos outros na frente das necessidades dela. E ao mesmo tempo, ela é extremamente inteligente. Ela é cautelosa, ela sabe o que fazer, como fazer, e ela conseguiria completamente sobreviver sem a Ellie. Toda a personagem dela é muito bem construída no jogo. Mas parece que os roteiristas não gostaram muito e agora ela é só uma faz tudo. Não existe mais uma dinâmica entre as duas, é a Dina que faz tudo. Elas não trabalham juntas, é a Dina que é a experiente, a sobrevivencialista, quem vai dar conta de tudo. É quem tem que explicar tintim por tintim pra Ellie como que ela tem que se comportar. Explicar pra Ellie, uma menina que era da Fedra, viveu numa escola militar, depois viveu com a Marlene, depois cruzou o país com o Joel, depois viveu em Jackson fazendo patrulhas. Sério que essa pessoa que passou por tudo isso não sabe o que é triangulação? Não sabe que ela não pode fazer barulho num mundo onde tem criaturas que são sensíveis a barulho, que podem vir em hordas te matar? Não sabe que não pode simplesmente se aproximar de um grupo armado sem nenhum tipo de plano? Sério, eu não sei por que eles transformaram ela num inútil. E não só isso, como eles decidiram que agora o Joel era tão importante pra Dina quanto era pra Ellie. No jogo, depois da morte do Joel, a Ellie tá cheia de ódio. Ela sai no dia seguinte, depois do Tommy, pra ir pra Seattle. Já na série, eles deram aquele salto de 3 meses e todo mundo tá super bem. Tantas coisas são mudadas sem necessidade alguma e isso acaba atrapalhando as nuances de cada personagem. No jogo, não são escolhas aleatórias de narrativa. São pontos importantes que corroboram para justificar o sentimento, o comportamento de cada personagem, que explicam as motivações por trás de cada um. Como, por exemplo, no jogo, o relacionamento da Dina e da Ellie já é estabelecido antes da morte do Joel. Já na série, vem depois, quando a Ellie não tem mais nada se passando na cabeça dela além de vingança. Ela não devia estar pensando em mais nada, muito menos em... Bom, você sabe, né, o que aconteceu. Numa das cenas que é uma das mais importantes do jogo, as duas simplesmente começam a se pegar. A dinâmica dessa cena é: a Dina descobre que a Ellie é imune e a Ellie descobre que esse tempo todo a Dina tá grávida. E isso estilhaça o mundo da Ellie. A Ellie ama a Dina, ela quer proteger a Dina e ela sabe que o melhor pra fazer é voltar pra Jackson. Só que ela não pode. O ódio que ela sente pela Abby não deixa ela voltar. A raiva que ela sente não é porque a namorada dela tá grávida de um ex-namorado, é porque agora ela teria que fazer uma escolha entre ficar e voltar pra Jackson e ela sabe que ela não vai conseguir escolher voltar. A raiva que ela sente é porque ela colocou a Dina em risco. É porque agora a prioridade podia mudar. Elas discutem, a Ellie chama ela de fardo e sai de cena. E no dia seguinte, elas conversam e elas sabem que o que ela disse não significou nada. Elas ainda se amam e elas ainda vão continuar no objetivo delas. E na série, toda essa construção, toda essa base fundamental que se forma entre elas, não existe. A Dina descobre que a Ellie é imune, a Ellie descobre que a Dina tá grávida e aí elas mandam ver ali mesmo. E aí no dia seguinte elas acordam todas carinhosinhas e a Ellie faz uma piadinha ali sobre agora ela ser pai. A relação dela se constrói depois da morte do Joel e olhe lá. Não existe uma fundação concreta para a relação delas. Elas não passam por problemas e discussões maduras que um casal praticamente adulto passaria. O peso da gravidez da Dina na narrativa é completamente perdido, assim como a revelação para a Dina de que a Ellie é imune. Nada daquilo importou. Um romance só é bom quando ele é gratificante, quando ele é merecido. Aqui não houve nada a se construir, nada parece genuíno. Na verdade, tem tanta pouca tensão na narrativa que a gente não sente em momento algum que existe algum perigo palpável.
Não tem uma cena entre ela e os lobos que gere ansiedade, nem contra infectados. Na verdade, muitas vezes você esquece que existe infectado nessa história. E como eu já disse, é claro que seria cansativo mostrar eles de novo em todos os episódios e sequências longas de luta e briga, mas quase nunca. Nada parece ter o peso que realmente deveria ter. Chegar no aquário pareceu fácil, passar pelos lobos e pelos serafitas pareceu fácil. Inclusive, vamos falar um pouco deles, os serafitas. Nessa terceira temporada, que vai vir em 2026 ou 2027, a gente vai seguir o arco da Abby, provavelmente. E nesse arco ela vai acabar se encontrando e se aliando com dois membros dos serafitas, ou dos scars, né, os cicatrizes, como eles chamam. E ali a gente vai entender junto com ela que aquele grupo completamente assustador que se comunica por assobios e estripa pessoas vivas não é uma unidade. Dentro dele há pessoas diferentes com visões diferentes. A gente vai, junto com a Abby, criar uma empatia por eles e pela causa deles. Nós vamos entender por que eles agem da maneira que eles agem e entender que generalizar nunca é uma boa escolha. Mas toda essa construção já foi roubada da gente na segunda temporada. Eles já mostraram um trecho de uma menininha serafita com o cuidador dela, né, pai, não sei, e depois mostraram que eles foram mortos pelos lobos. A série já fez a gente criar empatia por eles. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Tá entendendo aquele negócio que eu falei no começo do vídeo sobre todo o pedaço de informação já ser explicado e adiantado pra gente? A gente nunca tem que trabalhar para entender nada. A série já dá tudo mastigado pra gente. E isso machuca um dos outros protagonistas. O Joe. Ai, o Joe. Não me leva a mal. Eu amo o Pedro Pascal. Eu acho ele um ator fenomenal. Mas assim como a Ellie da série não é a Ellie do jogo, o Joe me passa essa mesma sensação de estranheza. O Joe tem um arquétipo já bem conhecido. Um homem solitário, meio rabugento, carrancudo, que passou por uma perda muito grande e por isso ele tem um bloqueio emocional. E funciona muito bem para essa história. Mas quando uma série que depende de monólogo de exposição, Abby, tenta escrever um personagem assim, ela acaba tirando muito da personalidade dele. O Joe é curto e grosso. Ele se comunica diretamente e objetivamente. Ele não faz joguinho. Muitas vezes ele se comunica com silêncio, até porque não dar uma resposta também é uma resposta. Ele não faz ideia de como elogiar alguém genuinamente ou verbalizar os seus sentimentos, porque ele mesmo não gosta do fato de que ele sente, e sente muito. Desde o começo, lá no primeiro jogo com a Sarah, a filha dele, ele já não é de falar muito. E isso nunca é explicado pra gente. Talvez ele tenha tido uma infância difícil, talvez ele tivesse que lidar com pessoas difíceis, talvez ele tenha tido um divórcio complicado. A gente não sabe. A gente só sabe que ele é assim e ponto. Num dos meus flashbacks favoritos do segundo jogo, o Joel leva a Ellie até um museu de ciência, onde tem coisas sobre dinossauros e espaços que ele sabe que ela gosta. E é assim que ele mostra que se importa. Você nunca vê ele rindo das piadas da Ellie, não além de uma risadinha. Ele nunca elogia muito, ele geralmente fala umas coisas tipo, nada mal. Ele não é o tipo de cara que iria pra terapia, nem no Apocalipse. Ele lida com as coisas sozinho, e é isso que torna ele um personagem tão solitário. Isso fica evidente pra gente porque no jogo em nenhum momento ele chama a Ellie de filha e nem a Ellie chama ele de pai, porque esse não é um mundo que ensina sobre amor, é um mundo que ensina sobre perda. A gente sempre fica esperando um momento onde os dois vão falar sobre o que sentem um pelo outro, mas isso nunca acontece. E é por isso que o nosso coração se parte tanto quando ele morre. Então, quando a série me dá uma fala da Ellie dizendo que ela quer fazer coisa de pai e filha com ele, quando ele praticamente se refere a ela como filha, pra personagem da psicóloga Gale, a série mais uma vez tira o peso desse relacionamento pra mim. Toda essa construção cai por terra.
E o pior erro que essa temporada podia ter cometido foi colocar a cena da varanda tão cedo. Porque essa cena, a cena da varanda, mostra que eu não preciso da sua ajuda, não foi a última coisa que a Ellie falou pro Joel. Todo o jogo existe para chegar até essa cena. E na série, ela já é colocada antes mesmo da gente chegar na parte da Abby. Na linha do tempo do jogo, o Joel já tinha contado pra Ellie o que ele realmente fez em Salt Lake City. É por isso que ela tava com tanta amargura. Na linha do tempo da série, é só um dia antes da morte do Joel que ele finalmente revela pra ela o que ele fez. Então, por que ela tava brava com ele antes mesmo? Talvez seja por ele ter mentido, né? O negócio do Eugene, que ele prometeu que ia levar o Eugene de volta e aí acabou matando ele, não cumprindo a promessa, e foi aí que a Ellie percebeu que ele é capaz de mentir. O que pra mim não vende muito. Ela já sabia que o Joe podia mentir. Ela já sabia desde o começo que esse cara talvez não seja muito genuíno. E aí, pra completar de estragar, eles nos deram uma recompensa que nunca nos é dada nos jogos. O Joe diz com todas as letras: "Eu te amo" pra ele. Por que eu assistiria a terceira temporada se toda a raiva e a culpa que a Ellie sente já não tem peso nenhum? No jogo faz sentido, a gente acompanha a jornada dela de ódio, não só pela Abby, mas por si mesma. A gente passa por tudo isso para chegar no final e ter a recompensa, que é a cena da varanda. O Joel dizendo para ela que se ele pudesse voltar atrás, ele faria tudo exatamente igual. E é esse o "eu te amo" dele. E a Ellie respondendo que ela não sabe se vai conseguir, mas ela gostaria de tentar perdoar ele. E esse é o "eu também te amo" dela. Mas agora na série a gente já tem isso. A gente já resolveu o conflito. Porque agora a gente já sabe que a raiva que a Ellie sente da Abby não é porque ela matou alguém com quem ela estava irritada. A Abby matou o potencial que eles tinham de se resolver. Ela tirou da Ellie a oportunidade que ela ia ter de perdoar o Joel. Quando ela nunca perdoou ninguém. Quando tudo o que aconteceu de novo na vida dela foi ter seus quases tirados dela. Quase poder ter uma vida normal com a Riley. Quase poder salvar a humanidade. Quase poder ter um relacionamento bom com o Joel. Quase poder vingar a morte do Joel. E no fim, quase poder ter uma família com a Dina. Nos últimos momentos do Joel na série, a Ellie já sabia que ele amava ela. Quando no jogo ela nunca pôde ouvir ele dizer isso. The Last of Us é uma obra sobre perda. Sobre como a vingança corrói e não recupera nada. É uma história com personagens femininas fortes, com relacionamentos sem estereótipos, que te dão aquele retrogosto amargo do arrependimento. E a série é isso. Isso tudo mastigado e depois cuspido num prato chique, pronto para o seu consumo sem precisar pensar. Todas as recompensas lhe são dadas, todas as coisas são explicadas, todos os personagens são rasos e todas as conversas são expositivas. Tudo é dado para você nesse roteiro preguiçoso e injusto. E, no fim, você acaba com nada. E agora você sabe porque foi que eu disse que a segunda temporada de The Last of Us foi um fracasso.